Após a aclamação de Dom Pedro I como imperador do Brasil, algumas províncias continuavam fiéis às ordens de Portugal, o que gerou conflitos em terras brasileiras. No Piauí, a primeira capital imperial do estado, Oeiras, era submetida a essas ordens. Veterano de guerra João José da Cunha Fidié saiu de Lisboa em 1821 com a missão de impedir que o Piauí integrasse a independência do Brasil. Uma guerra foi travada. Era o começo de uma importante e decisiva luta. Como ela ocorreu, você confere agora, através da história da Batalha do Genipapo, ocorrida aqui no Piauí. Em grande parte do país, apenas 2 episódios históricos são lembrados quando se fala em independência do Brasil: o Dia do Fico e o Grito do Ipiranga, ocorridos no ano de 1822. Sob a condição de colônia portuguesa, arranca os laços que unem Brasil a Portugal. Independência ou morte! Mas no Piauí, o brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, antes de se tornar hino da independência, foi vivido de maneira intensa. E a participação do Piauí neste processo importante para o país é mais aprofundado. Comparando a produção historiográfica hegemônica, que se concentra no Sudeste, São Paulo, Minas, Rio, você observa que, na verdade, o Piauí praticamente não existe do ponto de vista historiográfico. Poucos são os trabalhos que se voltam para algum ponto específico no processo de independência, tomando o Piauí, que, na verdade, o Piauí se torna a parte do Maranhão, da capitania do Maranhão em 1811, mas teve um papel importante também dentro desse processo de lutas pela independência, pelas guerras da independência. Uma das batalhas sangrentas, a Batalha do Genipapo, que teve como palco a cidade de Campo Maior, é conteúdo da disciplina História do Piauí, vista em vários municípios do estado. Nós sabemos que existe uma lei, inclusive a Lei 5.395 de 2003, que ela obriga o ensino de História e de Geografia do Piauí nas escolas, sejam eles de rede municipal, as públicas e as privadas. Mas nós sabemos que na realidade não é isso que acontece. É muito importante. Por quê? Porque nós somos piauienses. Nós dependemos dessa cultura e nós precisamos disso na nossa vida. Como que nós vamos representar e até mesmo ter sensação de patriotismo quanto o nosso Estado, se nós não conhecermos? Nós estamos em construção, se nós não conhecemos a história do nosso Estado, não temos como ter essa sensação de liberdade, de importância, de luta, de busca. É o sentimento que todo piauiense deve ter, em se honrar daquilo que aconteceu aqui. Porque foram pessoas, embora fossem simples, elas lutaram por uma melhoria e foi de uma forma geral, de um bem comum, uma luta por todos nós. Foi uma batalha que ocorreu no ano de 1823. Foi uma batalha sangrenta que ocorreu às margens do rio Genipapo. E lá tinha muitas tropas, eram os portugueses contra a nossa nação. A Batalha de Genipapo ocorreu por causa da libertação do Piauí sobre o comando português. Fidié estava contra a outra nação. Ele era o líder das tropas portuguesas e ele não ajudou muito na nossa independência, E no final da batalha, não se sabe como um dos dois ganharam, porque morreram muitos dos portugueses e muitos dos piauienses. Então, quando a gente olha para a história, a gente tem que observar que aquilo que foi escrito muitas vezes nega uma série de outras versões possíveis. E dentro da história do Brasil, o Piauí é uma historiografia que, de alguma maneira, é periférica. Então, você tem as grandes narrativas que contam o processo de independência, mas que não colocam o Estado, hoje Estado do Piauí, na época província do Piauí, como um lugar efetivo também dentro desses processos. O que se está fazendo hoje é justamente o quê? É pensar esses lugares periféricos, questionar essas narrativas oficiais e tentar dar a elas outras versões possíveis, que são justamente a história não contada ou aquilo que não teve uma ênfase dentro dos programas, inclusive escolares, o livro didático, a história ensinada em sala de aula, porque isso, na verdade, é fruto de um aprendizado histórico, um aprendizado político.
Olhar para o passado e entender as vinculações que ele tem com o tempo em que eu vivo. Ensinar a história do Piauí, não só no ensino fundamental, mas também durante todo o percurso da história dele, se faz importante por quê? Porque nós sabemos que a Batalha do Jenipapo em si foi muito importante porque foi um marco heróico, foi uma forma de libertação. As pessoas estavam cansadas daquelas ideias utópicas, de achar que ia resolver e de fato não resolvia. Porque o governo não permitia que isso acontecesse. E aí o que foi que aconteceu? A Batalha do Jenipapo se faz importante porque nas escolas, principalmente, quando as crianças estão formando o seu conceito de historicidade, elas têm que conhecer a sua história. E a sua história está enraizada no seu estado, são as suas origens, são as suas culturas, são as suas lutas. E a Batalha do Jenipapo se faz importante por isso, porque foi uma luta e foi um marco histórico, uma forma de revolução. Uma outra maneira de fazer com que as crianças se informem desde cedo sobre a participação do Piauí na história do Brasil é o livro Foices e Facões, em quadrinhos, lançado por este mestre em História. E o objetivo foi esse, foi fazer um quadrinho lúdico que pegasse esse público mais adolescente mesmo e que pudesse talvez ter um primeiro contato com a história da Batalha de Jenipapo. Porque apresenta essas informações básicas do processo todo e pode servir muito bem para um aprofundamento depois, né? Como uma primeira leitura que pode despertar o interesse. Então, assim, é didático, mas também é lúdico, né? E eu procurei dar uma ênfase maior na parte lúdica, até por questão de envolvimento mesmo com os leitores. De forma lúdica ou não, estudiosos se aprofundam na história que conta que, em 1821, Dom João VI, rei de Portugal, reconheceu que seria muito difícil não ver o Brasil independente. E depois de ter explorado parte dele, a intenção era de preservar o norte do país, reunindo como colônia portuguesa Pará, Maranhão e Piauí. Então, para evitar que o Piauí integrasse a independência do Brasil, o militar português João José da Cunha Fidié foi enviado a Oeiras em 1822 para suprimir o poder executivo e chefiar a Casa das Armas. Logo após o retorno da família real portuguesa para Portugal, quem ficou administrando o Brasil foi Dom Pedro I, com a condição de que logo ele voltaria a Portugal. E dentro de um arranjo político entre o futuro imperador do Brasil e o rei de Portugal, Dom João VI, ficou acertado que, possando o território brasileiro, a região norte, que compreendia o Piauí, ficaria ainda sob o jugo português, caso houvesse a independência do Brasil. Então, dentro dessa realidade, foi enviado ao Piauí um dos nomes mais importantes do contexto militar português, que foi o Major Fidié, o João José da Cunha Fidié. Oeiras se desenvolveu ao redor da matriz de Nossa Senhora das Vitórias, palco de muitas festividades e acontecimentos. Local, inclusive, onde o militar Fidié foi recebido quando chegou à cidade. Esse termo vitórias é porque todas as comemorações cívicas e, por conseguinte, religiosa, eram todas celebradas naquele espaço. Então, a Praça das Vitórias é um espaço de sociabilidade, é um espaço onde a política conflui com o religioso, conflui também com as causas particulares de cada cidadão de Oeiras. Então, foi naquele espaço que, no dia 24 de janeiro de 1823, eles comemoraram essa adesão à independência do Brasil. Quanto às transformações trazidas após o processo de independência, praticamente zero, né? Do ponto de vista social, a escravidão permanece se legitimando a riqueza de alguns. Do ponto de vista educacional, não é estendido o direito à cidadania, à inclusão escolar. Então, a independência, na verdade, ela é importante enquanto marco de ruptura entre Brasil e Portugal, mas, ao mesmo tempo, ela não vai se refletir numa transformação profunda, radical, revolucionária do próprio povo brasileiro, né, que até hoje carece ainda, eu diria, de uma revolução nesses níveis, né, radical pela raiz, na educação, na inclusão, na cidadania, né, mas, claro, a gente tem que observar o contexto, né, e o contexto histórico era um contexto em que as elites, né, de alguma maneira, conduziram esse processo, né, foi uma manobra pelo alto. A construção do herói faz com que você crie mitos, né? A gente entende que algumas pessoas possam ter se oferecido voluntariamente para morrer, mas os documentos dizem que eles foram recrutados, ou seja, recruta-se o povo e o povo tem que obedecer ao recrutamento.
Na data, em 1823, ainda faltam 60 anos para a liberdade dos escravos, com a Lei Áurea. Então há muito escravo, há muito analfabeto, uma época totalmente diferente daquilo que se tenta pregar. A liberdade é algo que se conhecia, mas não se vivenciava. Em Oeiras, Fidié formou tropas para agir sob seu comando, mas não contava com a ousadia de alguns piauienses, como por exemplo do brigadeiro Manuel de Souza Martins, que assim como os demais, recebeu o militar português como ilustre personalidade, até entender que poderia ir contra sua missão e conquistar, inclusive, a ascensão política. No primeiro momento, o Manuel de Souza Martins ele era aliado político do Major Fidié. Agora, no momento em que ele se ausenta, Manuel de Souza Martins ele muda de vertente e passa, naquele momento, a se opor ao Fidié por entender que seria muito mais vantajoso, muito lucrativo e, consequentemente, teria uma ascensão política se viesse a apoiar a causa do Brasil na pessoa de Dom Pedro I. Naquela época, todas as capitais contavam com uma espécie de fortaleza. O Piauí não tinha a sua. Então, foi construída em Oeiras a Casa da Pólvora, a primeira construção militar do Piauí e a terceira do gênero no Brasil. Toda em pedra para servir de arsenal. Local no qual recebia essa pólvora a granel, aqui nesse espaço ela era triturada para que pudesse preencher os cartuchos, caso necessário utilizar no momento de rebelião, de rebeldia, no momento de contenção. Seria essa a finalidade da Casa da Pólvora. Deixar todo o armamento preparado para caso fosse necessário. O Fidié chegou em Oeiras com a finalidade de administrar a Casa das Armas e, por conseguinte, evitar que essa porção territorial viesse, dentro de um contexto de emancipação, a aderir à independência do Brasil. Essa pólvora geralmente vinha da região do litoral, ou vinha do Recife, ou vinha de Salvador, mas ela só chegava a essa região. O certo é que essa pólvora ela vinha de Portugal e os portugueses talvez compravam da região oriental. Mais um fato ocorrido onde menos se esperava fez com que Portugal perdesse o poder sobre o Piauí. A Casa da Pólvora ela foi assaltada, ela foi tomada no dia 13 de dezembro por meio de chibatadas, chicotes. A galera que estava aqui, os soldados que ainda estavam sob a liderança de Portugal, foram tomados de chicotes e chibatas, que é conhecido como meio-dia das chibatas, o episódio das chibatas. Então, a partir daquele momento, o grupo revolucionário, liderado pelo Manuel de Souza Martins, toma de conta da Casa da Pólvora. Então, aquilo ali já deixa bem claro, de uma maneira bem simbólica, que Portugal já não tem mais nenhum controle sobre o governo piauiense. Oeiras está localizada na região sul do Piauí. A capital da província do Piauí permaneceu como centro das decisões políticas até 1852 e por 92 anos foi a primeira capital do estado. Todo esse processo ele não aconteceu de uma forma rápida, Foram vários fatos, não aconteceu de uma forma isolada, vários fatos foram acontecendo em diferentes lugares. E aqui, tendo Oeiras como a capital, aconteceu o fato oficial, a oficialização, o desfecho de todos aqueles fatos que vinham acontecendo no norte, oficializados aqui pela adesão e a instituição da Junta Governamental. No dia 4 de maio de 1835, foi inaugurada, aqui em Oeiras, a primeira Assembleia Provincial do Piauí. Neste casarão, Manuel de Souza Martins tomava importantes decisões para a província, local onde ele escolheu também para ser sua residência oficial. Aqui, o Visconde da Parnaíba morou e comandou o estado durante 20 anos. E é um espaço que povoa o imaginário coletivo do povo de Oeiras e de turistas. Existem várias lendas e contos relacionados ao casarão, como, por exemplo, o incidente de um tiro que o Visconde teria levado em uma das janelas. Então, justamente por ser esse ambiente não apenas doméstico, mas esse ambiente que representa também o poder daquela época. No Instituto Histórico de Oeiras, fotos e peças que foram utilizadas na época, como as armas,
Nesta mesa foram tomadas muitas decisões políticas. As moedas, que representavam as riquezas nos séculos 17 e 18. Na parede, o brasão. E a foto do brigadeiro, barão e visconde Manoel de Souza Martins, um herói, principalmente para Oeiras. Na verdade, ele Fidié tem esse papel dentro da história, né, desse processo de adesão, né, mas a figura dele não é muito rememorada aqui na cidade, porque ele apenas chegou a Oeiras e foi preso. Então, aqueles mesmos sertanejos que receberam o Major Fidié com toda a honraria, com todo o preito, todo o respeito, passam a mudar essa interpretação a partir do momento que se percebe que ele, politicamente, não era bom para o Piauí da época. Na verdade, o Visconde da Parnaíba é essa figura emblemática que ele desperta vários sentimentos. Ele é visto também por esse poder de ferro, por esse poder, né, com mão de ferro que ele governou o Estado, mas em contrapartida também é visto como um sujeito, né, um protagonista da adesão do Piauí à independência brasileira por conta dos documentos oficiais. De Oeiras para Parnaíba, a distância era muito grande para os padrões da época. Eram mais de 650 quilômetros. Os grupos oficiais iam a cavalo. Já os soldados faziam esse trajeto a pé e levavam pelo menos 3 meses para chegar ao destino. A passagem de Fidié por Parnaíba, como ocorreu sua independência e os nomes de quem lutou a favor dela, você confere no próximo bloco. Em 19 de outubro de 1822, foi proclamada em Parnaíba, por Simplício Dias da Silva e outros defensores da causa, a adesão do Piauí à independência do país. Por ter sido a primeira vila do norte do Brasil a proclamar a independência, foi agraciada pelo imperador Dom Pedro I com o título A Metrópole da Província do Norte. E Simplício Dias foi convidado a ser o primeiro presidente da província do Piauí, mas recusou a assumir o governo por não querer servir à monarquia autoritária de Dom Pedro. E Simplício Dias da Silva simplesmente não querer abandonar o seu trabalho nessa região, porque era muito promissor economicamente, né? Era um homem muito rico, em que Parnaíba crescia, inclusive era o principal centro econômico do estado, dessa região. Não queria ir, porque ele realmente considerava Oeiras pequena, né? Inclusive chamava assim de capoeira, né? Porque realmente não era uma região planejada, era uma casa, tinha uma certa distância uma da outra, léguas uma da outra, né? Parnaíba começou com uma pequena vila, né? Vila Nova da Parnaíba, ainda do sertanista Pedro Barbosa Leal, morava em Salvador, mas que aqui tinha o seu capitão-mor, João Gomes do Rei Barros, que trabalhava com a corana de boi. E daí começou. Depois veio, enfim, a cidade dessa pequena vila ser reconhecida como Vila de São João da Parnaíba, em 18 de agosto de 1762. Esse ato solene aconteceu em Piracuruca, quando o primeiro governador da província do Piauí, então, João Pereira Caldas, reconheceu a pequena vila e levando ela à Vila de São João da Parnaíba. Então, Parnaíba ganhou aí o seu planejamento. Parnaíba se tornou uma cidade planejada, desenhada de acordo com os interesses portugueses. De ter um local de uma praça e aos seus arredores ter a igreja, local de construções, de residências e comércio e também o Pelourinho. Parnaíba ganhou então o Pelourinho. Então, poucas cidades no Brasil tinham Pelourinho. Então, só aquelas que tinham realmente alto interesse, né, e de alta importância econômica tinham isso. Então, Parnaíba, hoje a gente sabe que Parnaíba ela está incluída dentro, a gente coloca de 5 principais cidades do Brasil dentro da história do nosso país. Na Praça da Graça, o monumento em homenagem à proclamação da independência em Parnaíba. Quando a notícia chegou a Oeiras, Fidié partiu imediatamente para o litoral.
Chegando à então Vila São João da Parnaíba, teve que medir forças com o coronel Simplício Dias da Silva, rico fazendeiro e governador. Esse aqui é um Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Parnaíba, mas no século XVIII foi o quartel militar do 2º Regimento da Cavalaria de Simplício Dias da Silva, até a chegada de Fidié, que quando saiu de Oeiras, tomou posse não só do quartel, mas também de outras propriedades de Simplício. Hoje, o prédio, que tem 97% de sua estrutura original preservada, é abrigo de relatos, de fatos da história que jamais podem cair no esquecimento. Nesse período, por ser um quartel, naturalmente ficava aqui todas as armas, né? Era colocada aqui nessa parte de cima e muito bem vigiadas, né? Até porque daquele período as armas eram importantes, né? Nesse processo de segurança também daquele período da nossa pequena vila de São João da Parnaíba. Era aqui que então se encontravam as reuniões, né, dos soldados sob o comando do Simplício Dias da Silva, do coronel Simplício Dias da Silva. No século XVIII, a Vila São João da Parnaíba tinha como potencial o couro e a carne de charque. E a riqueza econômica da região foi o forte que levou Portugal a querer o Piauí como colônia. Parnaíba sempre foi, por exemplo, apesar de outros produtos vegetais que também existiam na região, mas o principal produto que comercializado era a carne de charque, até porque naquele período também vendia-se o boi em pé, mas como era muito demorado, né, o transporte, para que esses bois chegassem até esses bois chegassem até as colônias, muitos chegavam lá, não conseguiam chegar, né? Mortos, e aí havia uma perca muito grande. Então foi encontrada uma forma, através do boi morto e da carne prensada, que era então conhecida como a carne de charque, produzida por esta região. Tanto a região de Parnaíba foi fundamental, também que chegou a alimentar também outra região também que era fortemente na carne de charque, como a região do Ceará, né? Muito importante, como também de Salvador, na Bahia. Então, essa carne de charque nossa era tão importante que também era enviada para alimentar até mesmo os escravos que vinham para a colônia brasileira nesse período, né, para o Brasil nesse período. Então, a carne de charque era fundamental no desenvolvimento da economia local. Era realmente o potencial no período. No Instituto Histórico, uma sala inteira dedicada a Simplício Dias e a outros nomes importantes da história, como João Cândido de Deus e Silva, Leonardo de Carvalho Castelo Branco, José Francisco de Miranda Osório. O governador da Parnaíba, Simplício Dias, morou neste casarão, conhecido como Casa Grande. O que se ouvia falar é que na casa, nos fundos, existia um túnel, onde ele passava para ir até a igreja matriz de Nossa Senhora da Graça, sem precisar passar pelos escravos. A igreja foi construída no período de 1770 a 1795, por Simplício e seu pai, Domingos Dias da Silva. No interior da matriz, os túmulos de Simplício Dias da Silva, de seu pai, Domingos, e de seu irmão, Raimundo Dias da Silva. Simplício morreu aos 56 anos. Sobre Simplício Dias, há quem diga que era um homem firme nas suas decisões e até exagerado. Por outro lado, dizem que ele pagava para seus escravos estudarem na Europa. Quando eu pego a figura do Simplício Dias da Silva, tomado como herói da independência no Piauí, pelo menos sobre a versão da historiografia local, você observa que, na verdade, ele era um escravocrata, né? Era um indivíduo que, mesmo com essa cabeça liberal, né, desse país independente, né, de uma economia livre, que não tivesse mais as influências do mercantilismo, mas era alguém que sobrevivia porque era um escravocrata, era alguém que mantinha a mão de obra escrava. Então, eu penso muito sobre essas questões. Nessa época, aqui em Parnaíba, era o Simplício Dias da Silva, era o coronel Simplício Dias da Silva que comandava toda essa região, né, por ser um grande comerciante, né, filho de Domingos Dias da Silva. Foi o fluxo comercial que realmente fez com que Parnaíba
ganhasse o mercado e ganhasse nome, inclusive prestígio com a corte portuguesa. Simplício Dias figurava-se entre os ilustres maçons brasileiros e na Casa Grande hospedava muitos liberais e irmãos maçons. A libertação do Brasil do domínio português muito se deve à maçonaria, segundo estudiosos, a qual Simplício Dias fazia parte desde quando estudava na Inglaterra. Praticamente todos esses estudantes eles já tinham a independência como alvo. Muitos são iniciados na maçonaria, que é a instituição que faz a independência do Brasil. Dom Pedro era maçom, José Bonifácio era maçom, Gonçalves de Leida era maçom. E Simplício Dias praticamente vem, no fim do século XVIII, já iniciado, né, numa loja chamada Deputação Venezuelana, do Francisco de Miranda, em Londres. Né? Nessa época, Simplício Dias visita Londres, Paris e Roma, né? Que eram grandes centros maçônicos na época. Né? Ao retornar, esses iniciados juram defender com seus recursos e até com a sua própria vida a independência do Brasil. E já a partir do século XVIII, esses maçons vão se unindo em prol de uma resistência maior ao governo português. Isso tudo começa com a Inconfidência Mineira, que já é o primeiro movimento maçônico em prol da independência do Brasil. Em Parnaíba ainda se preserva a casa onde foi criada a primeira loja maçônica do Piauí, Independência, uma das poucas no Brasil naquela época. A homens como Simplício Dias pode-se atribuir o progresso do país. O grande comando disso tudo estava na mão do Simplício, que era um ricaço, né? Tinha 6 navios à sua disposição, indo para a Europa, para a África, para a Ásia. Né? Era uma pessoa bastante viajada, de grandes conhecimentos, que se aliou a um paraense chamado João Cândido de Deus e Silva, que era uma pessoa de um grau de inteligência bastante grande, né? Pessoas que deixou inúmeros livros no Brasil, principalmente para a Escola de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo, que foi a primeira faculdade de Direito do Brasil. Ele vai ser lente de uma das cadeiras dessa faculdade. Né? Então, eram 2 pessoas altamente preparadas, né? E é por isso que Parnaíba sai na frente em todo o norte do Brasil em relação à independência do Brasil. Neste ofício da Câmara de Parnaíba, datado de 23 de outubro de 1822, para a Câmara de Campo Maior, é informado que no dia 19 de outubro foi proclamada a independência. Junto com este comunicado, o convite à vila a aderir à causa do Brasil. Foi o momento em que muitos ficaram contra a Vila São João da Parnaíba. A Junta do Maranhão lançou um manifesto dizendo que o povo não deveria se deixar seduzir com a independência, pois nenhuma relação tinha com o sul do Brasil. As 3 províncias, Piauí, Maranhão e Pará, firmaram um pacto de ajuda mútua, enviando tropas para Parnaíba com o fim de sufocar o movimento emancipacionista. Na tentativa de evitar um possível derramamento de sangue, os patriotas parnaibanos passaram estrategicamente para o Ceará, já praticamente ligado ao Brasil, podendo desfrutar confiança. Quando o Fidesz chegou aqui, foi a saída estrategicamente do Simplício Dias, que muitos historiadores chegam a contar que Simplício Dias fugiu. Se você observar os nossos livros e alguns livros de história também do Piauí, tem lá que Simplício Dias simplesmente fugiu, mas ele não fugiu, foi estratégia, porque ele não queria envolver o povo, a população de Parnaíba nesse movimento, porque seria um massacre, porque Fidesz chegava com armamentos pesados, né? E muitos homens, mais de 1000 homens. Então ele com 100 e alguns soldados que tinha aqui, não tinha como combater. Aí era um massacre. O que aconteceu? Ele foi se juntar às tropas do Ceará. Quando o Fidesz chegou aqui, nesse prédio aqui, ele se instalou. Também se instalou parte dos seus soldados nas fazendas do Simplício Dias da Silva, de onde ele consumiu todos os bois que lá existiam, e também aproveitou para tocar fogo nos navios, temendo então aí uma evasão, né, nesse período.
e também tomou conta da Casa Grande, da Casa do Simplício Dias. Segundo alguns historiadores, a Batalha Sangrenta poderia ter ocorrido na cidade de Piracuruca, onde apenas um pequeno confronto na Lagoa do Jacaré entre os independentes piauienses e o exército português ocorreu. É o que você vai conferir no próximo bloco. Piracuruca é historicamente área de transição para colonizadores que iam do Ceará rumo ao Maranhão e foi fundada a partir de uma fazenda de gado localizada às margens do rio Piracuruca. Já no Ceará, o juiz João Cândido de Deus e Silva e Simplício Dias da Silva, além dos demais patriotas, negociaram o apoio de tropas em socorro ao Piauí e ao norte do Brasil. As primeiras vieram comandadas por Leonardo de Carvalho Castelo Branco e José Francisco de Miranda Osório, um contingente de cerca de 600 homens. A participação de Piracuruca na adesão do Piauí à independência do Brasil também se dá a partir de sua localização, pois foi aqui que se encontraram as tropas de Fidié, que vinha de Parnaíba, e a de Leonardo Castelo Branco, que vinha do Ceará. E às margens da Lagoa do Jacaré ocorreu um embate, um prenúncio da Batalha do Genipapo em Campo Maior, 3 dias depois. Piracuruca participou desse processo de independência da seguinte maneira: uma pequena escaramuça, um pequeno combate ocorrido aqui ainda no nosso município, quando Fidié retornava de Parnaíba, tá, para sufocar o movimento de independência que tinha se instalado em Oeiras, certo? Quando a capital do Piauí tinha aderido ao processo de independência do Brasil. Que naquela época, aquela região se chamava-se Ilhós Baixo, certo? E nisso dá-se o primeiro confronto. Foi uma coisa do acaso. Esse nosso embate do Jacaré aconteceu dia 10 de março, ou seja, 3 dias antes da grande batalha, certo? A gente pode até considerar como um prenúncio dessa batalha, ou seja, aqui em Piracuruca, foi, com relação à luta, foi o primeiro local onde teve um combate relacionado à independência do Brasil. No dia 22 de janeiro de 1823, tomaram a freguesia de Piracuruca dos portugueses. O marco zero da cidade é a matriz de Nossa Senhora do Carmo, construída em 1743. Até uma lenda relacionada à construção da igreja pelos irmãos Dantas, que eram irmãos portugueses e bandeirantes, que chegaram aqui ao norte do Piauí à procura de pedras preciosas. Isso é a tradição oral que a cidade tem sobre a construção da igreja, né? Por muito tempo ela foi aceita pela falta de pesquisas. Inclusive o padre Malagrida, um jesuíta da época do século XIX, em suas cartas ele deixa escrito que Piracuruca, quando ele passava por aqui, Piracuruca era uma povoação já desenvolvida, certo, para a época, e que não tinha uma igreja competente. O padre Malagrida ele vai angariar recursos com a população local, tá, da freguesia de Piracuruca, e também com autoridades eclesiásticas para que se construa uma igreja digna para aquela povoação. Ou seja, uma igreja que estava sendo construída poderia ser a catedral da província, naquela época não era província, daquela região toda que englobava esse município de Piracuruca. Como nas demais províncias e vilas, a igreja era um local onde registravam-se importantes acontecimentos. Em janeiro de 1823, Leonardo de Carvalho Castelo Branco declarou a adesão de Piracuruca à independência do país. E no adro da matriz, leu extenso e vibrante termo de proclamação. Leonardo das Dores chega aqui em Piracuruca e aqui às portas da igreja Nossa Senhora do Carmo, tá? Esse prédio do século XVIII, ele lê a declaração de independência para os piracuruquenses. Na época, Piracuruca era uma pequena povoação, mas já era conhecida pelo seu desenvolvimento. Hoje, lido por estudantes do município na mesma igreja. Esses são os nossos desejos. Mas se os vossos fascinados irmãos do Maranhão
ou mesmo do Piauí, persistirem teimosos em fazer a facção política ou desmembração do Império Brasiliense, rebeldes aos decretos do nosso augusto e amado imperador, acaso devemos consenti-lo? Não, 1000 vezes não. Primeiro derramarem a última gota do nosso sangue. Ah, queridos e enganosos irmãos, o que é que temeis? O que é que esperais? Temeis a força do miserável Portugal, esgotados com as contínuas levas de soldados do sul do Brasil? Que vos falta, pois, amados irmãos? O que vos impede os passos? O que vos prende a língua? Ai, gritai comigo, viva a nossa santa religião! Viva a futura Constituição brasiliense! Viva Dom Pedro I, imperador constitucional do Brasil e seu perpétuo defensor! Viva a nossa santa independência! Vivam todos os brasileiros honrados, briosos e intrépidos! Nisso, Leonardo das Dores faz com que Piracuruca entre no movimento de independência, né? Antes mesmo da capital, Oeiras. 2 dias antes de Oeiras aderir ao movimento da independência do Brasil. O dia 24 de janeiro de 1823 também foi marcado pela adesão oficial da então capital da província do Piauí, Oeiras, ao Grito do Ipiranga, ocorrido dia 7 de setembro de 1822. Essa adesão foi comandada pelo brigadeiro Manuel de Souza Martins, que reuniu cerca de 30 homens em sua residência, na madrugada do dia 24, e executado mais um ato da adesão do Piauí na importante independência do Brasil. Dentro deste contexto histórico, são 4 as importantes datas que o Piauí considera. 19 de outubro de 1822, quando Parnaíba declarou independência. 22 de janeiro do ano seguinte, quando Piracuruca aderiu à independência. 24 de janeiro de 1823, com a adesão oficial de Oeiras. E 13 de março do mesmo ano, quando ocorreu a Batalha do Genipapo, em Campo Maior. Este é um dos monumentos mais importantes do Piauí, erguido no local da Batalha Sangrenta do Genipapo e decisiva para a independência do Brasil e consolidação do território nacional. A batalha ocorreu às margens do riacho Genipapo e constituiu na luta de piauienses e cearenses contra as tropas do militar Fidié. O que aconteceu aqui foi coisa de radicais. Foi uma posição que radicalizou, querendo liberdade. E os próprios chefes não queriam bem a liberdade. Os chefes, a maioria, e foi o que aconteceu, queriam uma independência negociada entre portugueses, entre ricos, donos de terras e entre os políticos da época. E o próprio imperador, né? O imperador, filho do rei de Portugal, o Pedro I. Né? Então se queria fazer um acordão. E esse acordão era contra o povo. Né? Era contra o povo. Não mudaria o Brasil. Como foi o que aconteceu? Então, esses que aqui morreram eram mais radicais, eram revolucionários, eram republicanos. O Leonardo Castelo Branco, que foi preso 10 dias antes da Batalha do Genipapo, foi emboscado, por isso que ele não estava aqui na hora. Talvez até tivesse morrido, porque ele era um dos poucos donos de terra, um Castelo Branco, que estava do lado dos lutadores. Aqui foram enterrados os heróis anônimos que morreram lutando. Vaqueiros, roceiros e escravos que, sob o comando de chefes como João da Costa Alecrim, enfrentaram as tropas de Fidié sem o devido armamento, basicamente com foices e facões. Cerca de 300 homens foram enterrados aqui neste cemitério. Homens que, apesar de serem anônimos, são respeitados e morreram
por amor à sua terra. Naquele momento, nesse cenário aqui, ainda hoje muito verde, estava, né, sendo decididas, digamos assim, as bases da nação brasileira. Isso não há dúvida. E nessas bases haviam, como ainda há ainda hoje, né, várias visões de como deveria ser o Brasil. Já naquela época tinha várias visões. Então aqui nesse campo, o que se enfrentou, o enfrentamento foi, antes de mais nada, enfrentamento de ideias, de projetos diferenciados que estavam na cabeça daquelas pessoas, né, disputando, digamos assim, um rumo para a nação livre, digamos assim, independente da Europa, que estava nascendo. A proclamação lida na então freguesia da Piracuruca, naquele dia, que dá vivas ao Brasil e que diz não somos europeus, né, é bem uma demonstração disso. Aqui em Campo Maior, inclusive, houve, a partir do dia 13 de março, né, com a derrota, com muita morte de filhos da terra, houve inclusive um furor muito grande de assassinatos, né, de não mais 10, 15, 20, não sei quantos portugueses, fazendeiros, filhos de fazendeiros. Os revolucionários saíram, inclusive, digamos assim, chacinando esses que não eram identificados com o Brasil. Então é uma luta que tem um significado grande demais, ela não pode, né, continuar sendo, digamos assim, olvidada, esquecida, para se realçar determinado tipo de protagonismo, de personagens da própria história da independência, que vitoriosas inclusive de maneira contrária aos interesses de liberdade desses que aqui morreram e derramaram seu sangue. Estes considerados guerreiros permaneceram durante muitos anos no esquecimento. Apenas algumas pedras marcam o lugar das sepulturas com restos desses valentes, mortos sem que deixassem à posteridade ao menos os nomes. Que eu tenho guardado na lembrança isso, viu? Procurado não esquecer. Mamãe falava que disse que até colher de pau levavam. Não tinham outro meio, carregavam qualquer coisa. A sua armação era espingardinha velha, era mão de pilão, era machado, era facão. E a sangrenta luta foi tão tal que chegou a derramar sangue que tingiu as águas do rio Genipapo. Nosso Brasil ganhou independência com toda essa vitória que estivemos. Devia essa data ser uma data mais festejada e ter pelo menos aqui no Piauí, um feriado total. E quando não tem, só tem aqui em Campo Maior. Vejo muita falta de consideração, de respeito, de amor ao ser humano, porque ali foi um ato de muita bravura. Até as próprias mulheres se dispõem, que mulher é uma parte fraca, não é? Mas todos tiveram aquele unânimes, se uniram com aquela fé, com aquele esforço, a fim de defender a nossa pátria. Há um pedaço bonito desse movimento, as mulheres articularam o amealhamento de dinheiro, vendendo pequenas joias e outras coisas, para que se fizesse pólvora. Aqui em Campo Maior se fazia pólvora. Era uma pólvora, digamos, de uma qualidade menor, mas era a pólvora da terra, né? É aquela pólvora que se poderia contar diante do exército. Isso é uma prova de que os campo-maiorenses, os piauienses, os cearenses, né, os brasileiros, os candidatos a ser povo brasileiro, construindo uma nação com suas próprias mãos, aqueles que aqui naquele dia foram derrotados, né, quer dizer, eles sabiam o que estavam fazendo. E tem tão pouco consideração do povo brasileiro diante desse ato de heroísmo, e devia também ter mais respeito à lembrança desses heróis, principalmente daqueles que voluntariamente lutaram, trabalharam, ofereceram tudo. As mulheres, de um modo especial, se dispuseram de suas joias e acompanharam seus maridos,
sofrendo ali, vendo aquelas balas no meio daquele perigo horrível. O monumento do Genipapo é a gratidão dos piauienses aos que lutaram em prol da província, hoje estado. No complexo do Monumento do Genipapo fica o Museu do Couro, onde são expostas peças que caracterizam a época da passagem de Fidié pelo Piauí, como as armas utilizadas na Batalha do Genipapo. Sempre o pessoal visita esse museu e vê como foi realmente as armas, os canhões. A história diz que algumas armas daqui pertencem desde a época da batalha. E os canhões, esses da época da batalha, os canhões, os bacamaches, todos. O cemitério dos Heróis Anônimos tornou-se uma espécie de santuário, onde as pessoas acendem velas e pagam promessas por alguma graça alcançada. Eles, no momento da batalha, foi a fé que eles tinham em si e na causa que eles estavam lutando, que fizeram com que eles hoje recebam pedidos. Eu acredito sim que eles têm um poder muito forte de fé e trazem benefício às pessoas que acreditam neles. No cemitério de Batalhão dos Mortos do Genipapo, não sofrem chuva nem sol. Telheiro os protege, asa móvel da amplidão campeira. Uma homenagem de Carlos Drummond de Andrade. No monumento do Genipapo, o busto de Leonardo de Carvalho Castelo Branco, que acrescentou seu nome. Sua prisão em Portugal foi causada por sua atuação política e militar no Piauí. Um ano depois dessa luta dele, da prisão ao lado do povo simples, ele foi preso por aqueles que proclamaram a independência do Piauí. Prenderam o próprio Leonardo e até hoje ele não foi devidamente lembrado como um dos líderes maiores desse movimento. A história do Piauí durante 100 anos esqueceu completamente o Leonardo, chamando esse cidadão de louco. Leonardo morreu no dia 12 de junho de 1873, aos 85 anos de idade, no Piauí. Leonardo morreu naturalmente, morreu idoso. Depois de todas as refregas e lutas, né, voltou para sua Esperantina natal e faleceu já muitos anos depois, relativamente integrado à nova sociedade, mas certamente como um frustrado. Além do mais, era um homem muito culto, era um cientista, era um homem dotado de uma inteligência excepcional, um homem que assumiu a causa da independência plenamente, e depois assumiu, quando foi derrotada, a perspectiva de uma independência real, com liberdade inclusive para o povo, que foi a independência significada pela adesão da província em Oeiras, né? Ele continuou um lutador querendo radicalizar. Fidié conquistou vitória aparente. Perdeu parte de sua bagagem de guerra. Acampou a 1 quilômetro de Campo Maior, na fazenda Tombador. Poucos dias depois, partiu rumo do Estanhado, hoje município de União, e alojou-se no município de Caxias, no Maranhão, onde piauienses e cearenses o cercaram e fizeram com que ele se rendesse em 31 de julho de 1823. Assim, se fez a independência em terras piauienses. O Fidié não venceu completamente aqui. É claro que o exército dele passou, matou gente muito aqui e tal, mas não venceu politicamente. Foi uma coisa, foi uma vitória muito complexa, né, a dele, porque foi uma vitória de não poder mais ficar aqui. Então foi para o Maranhão e 5 meses depois, no final de julho, ele foi preso por essas tropas, né, reorganizadas e tal, as mesmas que aqui, né, tirando os que morreram evidentemente, né, mas se reorganizou um exército do Ceará, do Maranhão, aí já de bem armado, né, e ele foi preso em julho de 1823 em Caxias, no Morro do Alecrim.
No Arquivo Público do Piauí estão pilhas e pilhas de documentos, como comunicados e reconhecimentos. Este, da Junta de Governo Temporário da Província do Piauí, refere-se a Simplício Dias como cidadão benemérito e honrado e que tem feito a defesa e muitos outros serviços à Vila São João da Parnaíba, dispondo de seus próprios recursos. Este ofício de 1823 da Junta de Governo Temporário do Piauí relata o que Fidié viveu na província até sua prisão na Vila de Caxias, no Maranhão, e é direcionado ao ministro e secretário de Estado dos Negócios da Justiça em Portugal. Este acervo, ele é considerado o maior acervo documental do Estado, do Piauí. Então nós temos aqui tudo que foi da correspondência do período imperial, republicano e colonial do Estado do Piauí, ele se encontra aqui no Arquivo Público. A importância, não só para quem é do Estado do Piauí, mas também de outros estados e até estrangeiros. A gente recebe pessoas de Portugal que vêm também fazer pesquisa aqui. O político e juiz Abdias Neves, como muitos outros brasileiros, reconheceu e disse: só a loucura patriótica explica a cegueira desses homens que iam partir ao encontro de Fidié quase desarmados. Então eu não posso pensar a nação excluindo as partes, eu tenho que pensar, na verdade, as partes também como componentes dessa nação. E aí você vai observar que o que predomina, na verdade, é uma história de São Paulo, né, uma história do Rio de Janeiro, porque são centros hegemônicos e econômicos do poder, né, e também do conhecimento. Então a gente tem que colocar cada vez isso em reflexão e debate, para que não se produza uma memória trincada, né? E nós, piauienses, muito tempo depois, complementamos que, desse modo, muitas vidas foram ceifadas, homens que bravamente longe foram, e para que a pátria ficasse livre, morreram por ela, fazendo de vossos peitos, de vossos braços, muralhas do Brasil.